Terminado o expediente, passaremos agora ao tema livre. Ouviremos em primeiro o vereador professor Giovanni. Tem 15 minutos com direito à concessão de apartes. Senhor presidente, Kiyoshi Hirakawa, senhores vereadores, colegas aqui da plateia, pessoas que nos assistem pela internet, boa noite a todos. Eu vou começar falando do dia de amanhã, dia 27 de março, é o Dia do Teatro e o Dia Nacional do Circo. É um dia que a gente está sempre lembrando, como representante de uma classe artística, que em Mairinque é muito forte. Eu tenho cada vez mais descoberto coisas interessantes da história de Mairinque, que só me levam a ter a plena certeza de que realmente Mairinque tem uma vocação artística. Cada vez mais a gente vê pessoas se interessando em fazer algum tipo de curso artístico, seja teatro, dança, música. E a gente vê muitas vezes alguns desses jovens seguindo carreira. E eu tenho sempre colocado, não só nessa tribuna, mas nos meus textos, nos compartilhamentos, nas postagens de Facebook, para que as pessoas saibam que Mairinque está cada vez mais aí sendo representada no cenário artístico por essas pessoas. E amanhã eu vou fazer a entrega do Troféu Margarida, que é um prêmio que eu criei em 2004, para homenagear, é um prêmio simbólico, para homenagear as pessoas que lutam pela arte do teatro na nossa cidade. Então, amanhã, às 20 horas no SEMEC, estarei fazendo essa entrega do Troféu Margarida para essas pessoas que acreditam e continuam lutando pela arte do teatro. Dizer também sobre a questão da cultura, eu fiz o requerimento sobre o Conselho Municipal de Políticas Culturais, mas também fiz a indicação ao chefe do Executivo, ao prefeito, indicação número 315, onde eu peço ao prefeito a realização de uma nova eleição para os membros do Conselho Municipal de Política Cultural. Então, nós temos a lei que institui o Conselho sendo forte, Mairinque só tem a ganhar com isso, e aí nós podemos ver a cultura deslanchar cada vez mais, tendo o apoio das empresas que podem ajudar, do próprio governo federal e estadual que estabelecem parcerias. Então, pedi ao chefe do Executivo que realize, através do Departamento de Cultura, uma nova eleição para que possa esse conselho poder funcionar. Também fiz indicação, assim como requerimento, sobre a questão dos táxis em Mairinque. Eu já fiz um primeiro requerimento, fiz estudos, conversei com os taxistas, tem muita situação irregular. O que acontece é que, se nós tivermos uma fatalidade, uma pessoa em estado irregular, fazendo transporte de passageiros, quem sai perdendo é o passageiro. Quem vai sofrer as consequências é o passageiro, porque a lei que foi implantada estabelece uma série de questões, a principal delas é o seguro. Nós sabemos, nós como motoristas, que a gente não dirige só pela gente, né? O trânsito é um lugar que tem todas as pessoas, então tem que tomar esse cuidado. O transporte de passageiro tem que ter seguro. Isso é essencial. Então não pode se permitir na nossa cidade essa situação de irregularidade. Então eu sugiro ao prefeito, através de duas indicações, a 291 e a 290, que faça, primeiro, a expedição de um novo documento regularizando os pontos de taxistas. Porque o documento antigo, ele não está de acordo com a realidade. Para começar, não tem previsão na rua Antônio Zeck.
que é onde nós temos o maior grupo de taxistas. Não tem lá no documento do executivo esses pontos de táxi na Antônio Zeck. Então a gente está fazendo uma sugestão de que se faça um novo documento, expedido pela prefeitura, colocando o que é real. Os pontos de táxi são no centro da cidade e não nos bairros. Porque o documento que a gente tem uma série de pontos de táxi nos bairros. Os taxistas falaram, a gente não tem um ponto no bairro, a gente sai do centro-bairro. Isso precisa ser revisto. E fizemos também a indicação ao prefeito que envie para esta casa uma lei alterando a lei anterior, a lei de 2014. Nós temos algumas situações naquela lei, e eu me lembro que foi ponto de discussão nessa casa, alguns pontos específicos. Então a gente entende que essa lei foi bastante rigorosa. Ela copiou aí, né, outras cidades grandes, como São Paulo. Então a gente está colocando alguns pontos, né? Um deles que os taxistas reclamaram bastante é a questão do prazo de fabricação do veículo. Hoje um veículo bem conservado, né, ele pode ter um pouco mais de 5 anos. Então estamos propondo que se abra essa discussão com a população, com os taxistas. Se precisar dessa casa para fazer audiência pública, nós estamos aqui, né? Pode mandar a lei que a gente discute, se precisar fazer emenda. Mas hoje os taxistas reclamaram bastante dessa questão dos 5 anos de fabricação, que é muito pouco na opinião deles. A questão de ter obrigatoriedade de instalação de caixa luminosa com a palavra táxi, isso onera bastante e não é realmente isso que se faz necessário. Mais um ponto, por exemplo, que com os que eu conversei, eu não abro mão, que é a questão da cor branca. E hoje nós vemos taxistas irregulares com carros de outras cores. E eu pergunto no requerimento para o prefeito, quem é que tem a função de fiscalizar? Porque eu passando lá eu vejo, todo cidadão vê. Então como é que a fiscalização da prefeitura não vê? E nós temos que pensar em quem é que está usando esse transporte. Quem é o usuário? É a população. E essa população então está utilizando um transporte irregular. E qualquer fatalidade, quem será que vai responder por isso? Isto é um caso que precisa ser acertado. Então eu entendo que tem pontos que a lei pode ser alterada para reduzir essa questão dos custos, né? Outros pontos não. Então a gente sugere aqui algumas outras coisas que os taxistas nos passaram e a gente espera que o prefeito então tenha essa sensibilidade de vamos acertar a casa, vamos corrigir o que está errado, porque a gente é isso que a gente acabou de falar ali sobre o requerimento do vereador Rafael. Nós queremos, como representantes do povo, da população nesta casa, ajudar a acertar as coisas erradas que tem no município. Falando em ajudar, eu não poderia deixar de falar aqui dos 96 anos do PCdoB. O partido é um dos partidos mais antigos. O PCdoB é de 1922 no Brasil. E o PCdoB é um partido que vem defendendo a causa dos trabalhadores. Eu tenho dito aqui que hoje a maioria dos partidos se tornou apenas uma sigla, da qual a gente se utiliza pela lei, é obrigatório, a gente estar filiado a um partido político para concorrer a um cargo de vereador, governador, deputado, prefeito e assim por diante. Então essa norma nos obriga a estar num partido. A grande maioria dos partidos, nós temos 32 partidos no Brasil, a grande maioria virou só sigla. Alguns partidos ainda têm ideologia. Eu tenho orgulho de estar num partido que, embora, né, ele seja partido comunista, hoje em dia nós sabemos que o comunismo não deu certo em lugar nenhum. Hoje o foco é a questão social, reduzir as desigualdades sociais. Então a gente tem consciência de que, embora o partido tenha essa sigla,
a busca é redução das desigualdades sociais. E o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, fez 96 anos, dia 24, sábado, e continua na luta pela defesa dos direitos dos trabalhadores. Nós sabemos que hoje o capitalismo, a direita, é muito forte no Brasil. O capital é que manda. Então, quem tem poder é quem tem dinheiro, e a grande riqueza do Brasil está na mão de uma minoria, que são os grandes empresários. E a gente está vendo aí grandes empresários que se ligam a maus políticos, a políticos corruptos, para roubar os cofres públicos. Então, essa luta pela corrupção, contra a corrupção, é também uma luta contra o capital. E o PCdoB continua nessa luta. Nós temos pontos questionáveis da reforma trabalhista, da reforma previdenciária. A reforma é necessária, mas eu já tenho me colocado aqui, não a custo de onerar o trabalhador, de só o trabalhador sair perdendo nessa reforma. Isso é muito complexo. E dizer que os nossos parlamentares que apoiam o Mairinc têm feito o seu papel. A deputada estadual Leci Brandão já fez 13 emendas para a Mairinc, uma para van de transporte de passageiros da saúde, já está em fase de licitação na prefeitura, uma de 180 mil para a educação. Virão os técnicos da Assembleia conversar com a Secretaria da Educação para a implantação dessa emenda na educação, e fez uma emenda de 2 milhões pelo governo estadual, que até agora não saiu, para a infraestrutura urbana. A gente espera realmente que, antes de fechar esse mandato, o governo estadual possa colocar essa emenda aí na orçamentária, que possa colocar para que realmente venha essa verba para a Mairinc, da deputada Leci Brandão. O deputado Orlando Silva acabou de enviar uma emenda de 250 mil para recapeamento. O Mairinc está precisando urgente, né? Então, conversei com o prefeito, nós vamos fazer parte da Avenida José Maria Whittaker, ele vai juntar outras emendas de outros deputados para concluir essa importante avenida do município, e a gente viu já, passou por reforma, por recapeamento, Avenida 27 de Outubro, Avenida Chile, Avenida Mitsuki, e o município para de investir ali em tapa-buraco, fica muito melhor o leito para a questão de trânsito. Então, a conta-gotas a gente vai melhorando o que é possível. Eu quero finalizar aqui a minha fala, presidente, falando da vergonha que eu senti nos últimos dias do nosso judiciário. Eu tenho uma série de amigos advogados, me dou muito bem com eles, mas agora eu vou falar do nosso judiciário, que está lá, o Superior Tribunal de Justiça. Coisas lamentáveis como discussão em público, aquela discussão desnecessária. Hoje nós vemos que essa questão virou um espetáculo midiático. Então, hoje, o judiciário está sendo mostrado ao vivo na televisão, e parece que o ego desses juízes estão muito inflamados, não é? Então, fica-se lá os telejornais mostrando um discurso que a população nem entende, então, a parte, por minutos e minutos, e discutindo coisas que na verdade tinha que ser prático. Julgar o mérito está ali, tem que ser julgado, porque as coisas têm que acontecer. Pois não, vereador? Concordo com Vossa Excelência, eu acho que só houve não seria o STJ, mas o STF, o Supremo Tribunal Federal, e não o Superior Tribunal de Justiça. Isso. Apenas uma... É verdade. Então, discussões como se a prisão deve ser em segunda instância ou não,
Eles que decidam e pronto, e coloca isso para a sociedade, virou lei. Agora, está uma bagunça esse país, discute, se faz lei e dali a pouco alguém vai, entra com uma liminar, pronto, vai um outro juiz e já tem um outro entendimento, pronto, aquilo que foi decidido, que se passou dias decidindo, já não está valendo mais. Isto é lamentável do nosso judiciário. Discutindo auxílio moradia para alguém que ganha 35 mil reais. Então, é até vergonhoso para o trabalhador que ganha salário mínimo, presidente. Estou encerrando, presidente. É vergonhoso. O trabalhador ganha salário mínimo assistindo uma discussão sobre auxílio moradia para quem ganha 35 mil reais. Não estou discutindo o mérito do salário, estou discutindo as benfeitorias, que têm que ser revistas de cabo a rabo. Esse país tem que ser passado a limpo. Essas benesses, essas benfeitorias, têm que começar de todos os lugares, câmaras municipais, prefeituras, os gabinetes dos governadores e assim por diante. Tem que ver que em todo lugar tem. E, é claro, chegar lá em cima. Mas isso eu continuo numa próxima discussão. Obrigado, presidente.